Se você poderia falar um pouquinho sobre a origem da pomada Vovô Pedro, o que é que ela é, quais são os benefícios, quem foi que iniciou, quando, por quê? É muito interessante, e eu começo falando isso porque eu sei que muitas pessoas, durante muito tempo, passam por um processo interno de rejeição, de não aceitação. Uma pomada na casa espírita, isso não é próprio da doutrina espírita. Eu começo dizendo que eu também tinha resistência. Eu pensava exatamente isso. Eu desenvolvi meu conhecimento espírita frequentando as reuniões, as palestras que Divaldo fazia em Belo Horizonte e José Raul Teixeira. Então, eu me criei assim um pouco radical dentro do movimento espírita, com os princípios da doutrina espírita, e eu achava pomada uma coisa muito esquisita. Mas aconteceram duas situações que me fizeram mudar a minha postura. Primeiro, Francisco Cândido Xavier, ele começou a escrever para mim, porque ele escrevia para João Nunes Maia, que foi o médium que recebeu a fórmula da pomada. O Nunes já me dava a carta do Chico, falava, guarda para nós, guarda para mim. Mas o Chico começou a escrever para mim. E eu me senti muito honrada e meio envergonhada. Gente, quem eu sou para o Chico estar escrevendo para mim? Mas as cartas do Chico tinham um endereço muito especial. Ele me falava na importância da pomada. Ele falava nas curas que a pomada vinha fazendo. E eu, que não gostava da pomada, eu nem falava pomada. Eu falava, isso aí, lá no quartinho, lá onde tem, esse potinho aí. Eu tinha aversão até de falar pomada Vovô Pedro. E o Chico não me chamou atenção. Mas ele foi me contando histórias. Histórias que teve um dia que eu tive uma crise de choro, de emoção. Quando ele me escreve uma história contando das pessoas que estavam sem trabalhar porque tinha um bicho de pé. Olha só. Tinha um bicho de pé e não aguentavam andar. E que ele deu o potinho de pomada. Que no dia seguinte os bichos de pé saíram e que as pessoas puderam voltar ao trabalho com dignidade para sobreviver e garantir o sustento de suas famílias. Nessa mesma carta ele diz, e imaginem, Joselma, algumas pessoas que não têm dinheiro para pagar dentista, isso na década de 80. Eu também recomendei que passassem na gengiva, que elas estavam sofrendo muitas dores. E elas também, resgatando a condição de dignidade, voltaram ao trabalho felizes, porque a pomada Vovô Pedro tirou-lhes a dor. Isso me deixou emocionada e eu chorei demais. Mas não foi só o Chico. Uma vez, Divaldo nos escreve e diz assim, eu estou indo para a África e eu gostaria que vocês me encaminhassem uns potes de pomada para que eu pudesse levar para os nossos irmãos que sofrem tanto. Aí eu fui caindo. Ignorância era tudo. E eu, então, fui cedendo à evidência, ao amor que essa pomada promove. Eu não sabia que chegaria um momento em que, pelas circunstâncias, eu me tornaria responsável pelo trabalho. Mas eu acho que até nisso foi importante. Porque se eu fosse muito fanática pela pomada naquela época, eu poderia trabalhar com a pomada de uma forma meio apaixonada. Hoje a Solange falou para nós de uma forma tão bonita sobre a paixão. Eu poderia trabalhar de uma forma apaixonada. E isso não aconteceu. Eu procuro trabalhar
conforme a gente vem aprendendo no Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita. Bom, deixei para falar por último, que é a pomada. Ela foi psicografada pelo médium João Nunes Maia, na época chamava Leprosário Santa Isabel, em Betim. Lá dentro tem uma casa espírita, Centro Espírita Campos Vergal. E foi nesta casa espírita que ele foi lá, atendendo a orientação dos espíritos, que fosse lá lançar o livro Além do Ódio, e ele pensou, mas lançar? Falou, mas é distribuição gratuita, você vai distribuir esses livros lá. E ele foi. E no momento em que terminou o evento do livro, do lançamento do Além do Ódio, houve uma situação muito especial. Eu quero te dizer, senhor Márcio, se eu ficar esticando muito aqui, me corta, viu, por favor, para eu não tomar tempo de vocês. Mas então, naquele evento, quando terminou o lançamento do livro, as pessoas, o dirigente da casa, João Batista da Costa, conhecido por todo o movimento espírita de Minas como João Pipoca, falou para o Nunes assim, você está preocupado com medo dos livros não dar? O Nunes falou, sim, eu só trouxe uma caixa de livro, é o que cabia no Fusquinha. Aí ele disse, não se preocupe, aqui tem muita gente da mesma família, fique tranquilo, eu vou chamar família por família e nós vamos entregar os livros. E aí, João Pipoca falava, a família do Zé. Aí todos os da família do Zé levantavam, ganhavam um livro. A família do João, da Maria. E ele foi chamando. Até que... e o Nunes vendo a caixa esvaziar e aquele monte de gente no auditório. Aí o Nunes pensava, pronto, agora eu estou vendo, aí só tem um livro, eu quero ver, não vai faltar livro. Aí, naquele momento, ele falou, a família do fulano. E levantaram todos os últimos. Ali tinha 108 famílias. Conforme a caixa, tinha 108 livros. Então, estavam todos emocionados, comentando esse fato, quando Nunes, olhando para a entrada do centro, um centro pequenino, ele vê que espíritos se apresentando como escravos, eles vão fazendo como que uma fila dupla no corredor do centro e abrem assim aquela ala como se fosse para passar alguém. E o Nunes falou, ele deixou o povo naquela alegria e ele ficou ali olhando e falou, gente, mas a festa acabou. Por que esses espíritos estão entrando agora? Como se fossem escravos com roupas de festa. E naquele momento, ele vê que vem entrando, passando por entre os escravos, vem entrando os personagens do livro. O personagem principal do livro desencarnou graças à hanseníase. E ele vê esses espíritos entrando. Aí ele diz que entendeu menos ainda. Meu Deus! A festa já acabou, por quê? E, de repente, ele vê uma figura diferente, que ele não o conhece do livro. E aquele espírito, todos fazem um movimento, os espíritos fazem um movimento de cumprimento, se curvam diante daquele espírito muito simpático, e ele vem adentrando, e o Nunes fica assim, aquele espírito se aproxima dele e diz assim, pega uma caneta e um pedaço de papel. Eu vou ditar para você uma fórmula que vai aliviar a dor dos nossos irmãos deste local. E o Nunes brincava, eu nunca vi
naquela época que não tinha computador, celular, não é? Ele disse assim: eu nunca vi casa espírita sem papel na mesa. Hoje não precisa ter, né, gente? A gente sabe. Mas ele disse, ele olhou para a mesa e não tinha um pedaço de papel. Ele olhou para o chão e viu os papéis que tinham embrulhado os livros que tinham sido distribuídos. Ele pegou um papel, rasgou, e aí ele anotou a fórmula. Anotou a fórmula. E o Espírito disse assim, quando terminou, já ia saindo, ele disse: ah, essa pomada tem um preço. O Nunes disse que levou um susto. Meu Deus, cobrar no movimento espírita não existe isso. Tem um preço. E o Espírito disse assim: o preço desta pomada é Deus lhe pague. Se alguém cobrar por essa pomada, essa pessoa pode depois ser instrumento da lei de causa e efeito. Essa pomada não deve ser vendida por nada. Então, aí ele perguntou: como é que você chama? E o Espírito, sorrindo, disse: ah, me chama vovô Pedro. Aí a pomada começou assim: pomada do vovô Pedro, pomada do vovô Pedro. Você sabe como é que brasileiro é? Tiraram o do e ficou pomada vovô Pedro, né? E 10 anos depois, o Nunes gostava muito de biblioteca. Quando ele ia numa cidade, ele procurava saber onde era a biblioteca pública. Aí ele foi, pediu, ele estava em São Paulo, pediu que o levassem à biblioteca pública de São Paulo. Aquele tamanho de biblioteca. Ele adorava, ele ficava, se deixasse, ele ficava o dia todo lá, folheando livros, lendo páginas. E aí, o que ele faz? Ele pega alguns livros de uma coleção, de uma enciclopédia, e começa a folhear. Certamente, orientado por espíritos, ele vai folheando. E, de repente, ele bate o olho num personagem e ele: ué, Mesmer? Mas parece vovô Pedro. Mesmer? Ele ficou assim. Aí, vejam bem, 10 anos depois que essa pomada já era distribuída com bênçãos as mais variadas. Aí o Espírito se apresentou para ele na biblioteca e disse para ele assim: sim, as coisas simples devem ter nomes simples. Se eu tivesse dito para você lá atrás o meu nome, alguns iriam dizer: médium vaidoso, foi procurar o nome de um cientista. Você poderia mudar a sua postura íntima. Porque Mesmer escreveu através de mim. E poderíamos ter uma noção, uma vibração inadequada em torno da pomada. As coisas simples. Pomada do vovô Pedro. Ela foi curando, ela foi aliviando, né? E nós, sem dar o nome real, ou real não, do espírito numa das suas encarnações, que foi exatamente Franz Anton Mesmer, aquele grande pesquisador do magnetismo, médico, que fez tantas, desenvolveu tantas pesquisas em relação ao magnetismo. Então, em linhas gerais, foi assim que a pomada começou. Isso, a formulação foi no ano de 1972. Portanto, já se completaram 50 anos de trabalho com a pomada vovô Pedro. 50 anos. Eu acho que é mais ou menos isso, senhor Mário, que a gente pôde trazer. Muito obrigado, Luciana.
Todos nós adoramos as informações,